Oi, gente, meu nome é Giovana Monteiro. Hoje eu vou contar pra vocês mais uma história, mas antes eu queria dizer pra vocês, não se esquece de se inscrever em todas as minhas redes sociais, de ativar o sininho e de se inscrever aqui no canal. Além de curtir o vídeo, que me ajuda muito aqui com o engajamento. Mas vamos para a história de hoje. Bom, a história que eu vou contar hoje é sobre uma mulher que foi enterrada viva durante 83 horas. Então, assim, se você tem claustrofobia ou pânico com esse tipo de coisa, se prepara que essa história é um pouco tensa. O nome dela era Barbara Meckle. Ela era filha de um milionário nos Estados Unidos. Ele se chamava Robert Meckle e ele era dono de uma das maiores construtoras do país. Um dia, ela estava na universidade dela, que ficava em Atlanta, e ela pegou uma gripe e a mãe dela decidiu que ia buscar ela para elas passarem as férias e curtir o verão junto com a família, já que ela não estava se sentindo muito bem. Então a mãe dela saiu da Flórida para buscar ela em Atlanta. E aí, no meio da viagem, elas estavam cansadas. Elas acabaram parando no hotel que ficava na Geórgia. Até aí, tudo bem. Elas estavam lá no hotel, no quarto juntas. Elas foram dormir altas horas da noite, assim, tipo de madrugada. Uma pessoa bateu na porta do quarto dela, dizendo que o namorado da Bárbara, na época, tinha sofrido um acidente de carro. Elas ficaram super desesperadas, ela e a mãe dela, então elas decidiram abrir a porta. As pessoas lá fora eram Gary Krish e a Ruth Shear. Vamos chamar de Ruth, a moça, porque pra ficar mais fácil. Vestidos de policiais, e eles estavam dizendo que o namorado dela tinha sofrido um acidente. Para poder enganar elas, para que elas pudessem abrir a porta, eles usaram clorofórmio para desmaiar a mãe dela. Eles amordaçaram a Bárbara também e colocaram ela dentro de um carro. Eles foram dirigindo até uma floresta de pinheiro que tinha ali aos arredores da cidade. Quando elas chegaram ali dentro da floresta, meio que tinha alguma coisa em alto relevo, e eles pediram para que a Bárbara fosse até lá. E lá dentro desse buraco tinha tipo um caixão de vidro com uns tubos, a ventilação. E eles explicaram para ela que aquilo tudo era tipo sequestro, e eles estavam falando que queriam o dinheiro do pai dela. Eles iam enterrar ela viva e eles iam pressionar o pai dela até ele dar o dinheiro para eles. A Bárbara ficou super desesperada e ela começou a, tipo, fazer um negócio ali, tipo, a negociar com eles. Ela também estava falando que ia colocar o pai dela em toda essa situação e que ele também iria ajudar para que ela não pudesse passar por toda aquela situação de ficar enterrada lá debaixo da terra, porque é bem assustador e bizarro. Tentou de todas as formas conversar com eles, mas eles não aceitaram e falaram que ia ser aquilo e ponto, acabou. Colocaram água com algum tipo de sedativo, que ela não ficasse consciente ali dentro e ela não percebesse que estava em toda aquela situação. Um pouco de comida, um ventilador e uma lanterna. Pra mim não faz nem um pouco de sentido. Quem vai querer ligar uma lanterna dentro de um caixão e ver que tá passando por tudo aquilo? Mas enfim, antes de eles fecharem o caixão, eles colocaram uma placa escrita em cima, sequestrada. Eles tiraram uma foto da placa depois para mostrar para a família o que realmente estava acontecendo. E o relato falado pela Bárbara depois foi uma das coisas mais bizarras que já aconteceu com ela. Em toda aquela situação, quando ela viu que eles estavam jogando terra em cima do caixão dela,
ela começou a gritar desesperadamente. Mas conforme a terra ia subindo, ela viu que os gritos dela começavam a ficar bem abafados e que seria bem difícil alguém escutar ela de lá. Nesse meio tempo, a mãe dela pegou o telefone e ligou imediatamente pro pai da Bárbara e falou que ela tinha passado por tudo aquilo. Eles ligaram imediatamente para a polícia e para o FBI, que foi acionado ali para fazer alguma coisa. Os sequestradores, depois de terem terminado de enterrar a Bárbara, eles ligaram diretamente pro pai dela. Ele falou também que se o pai da Bárbara contasse alguma coisa pra polícia, ele ia deixar ela ali sufocada. Ela ia morrer sufocada até a morte. E ele pediu uma quantia de $500 mil para ser entregada ali dentro de uma maleta. Além disso, eles fizeram um pedido de publicar uma nota ali no jornal. E esse jornal, ele era local, que se chamava Miami Herald. Eu acho que é assim. A família, então, ali de mãos atadas, publicando essa nota que dizia o seguinte: minha filha amada, nós pedimos para que você volte e com todas as despesas nós iremos pagar. Então, aparentemente, os sequestradores tinha fugido por conta própria, o que não faz muito sentido. 2 dias depois, os sequestradores eles enviaram as informações de onde o dinheiro deveria ser deixado. Nossa, pra vocês verem, né? Eu tava tão esquecida que eu gravei metade do vídeo inteiro com a minha ring light desligada. Mas agora eu me toquei que ela tava desligada e liguei de novo. Que situação, né? Então o início do vídeo vai ficar assim, sem luz. E agora vamos gravar diretamente com a ring light ligada. Como eu sou esquecida. Foi isso enquanto a Bárbara estava lá, enterrada. Robert fez tudo o que eles pediram da melhor forma possível, do jeito que foi exigido. Mas por uma movimentação, cal ali na hora, um morador que morava ali próximo, ele falou que aquilo era um assalto, então ele chamou a polícia imediatamente. A polícia não chegou a tempo de pegar os sequestradores, mas eles viram os sequestradores correndo com a maleta até um carro. Dentro do carro tinha a foto que eles tinham tirado da Bárbara, aquela placa que tinha escrito sequestrada em cima. Eles sabiam que aquele carro era realmente deles. Ele tinha fugido de qualquer forma. O Robert, então, achou que tinha cumprido o combinado. Eles tinham combinado com os sequestradores que depois de 12 horas eles iam libertar a Bárbara. Então, apesar de eles terem falado onde eles tinham dado a localização certa de onde estava o corpo da Bárbara, eles quase que deram a localização exata, mas eles não deram a localização que não era totalmente exata. Então, eles foram até lá. Os policiais ficaram horas e horas ali procurando. Era muito difícil, porque estava no meio da floresta. Chegou uma hora em que um policial ouviu uma batida de leve no solo e ele desconfiou que ela podia estar ali. Eles começaram a cavar desesperadamente com as mãos. E 12 minutos depois, eles encontraram a Bárbara. Ela estava extremamente fraca e 5 quilos mais magra. Depois disso, fora os traumas, ela se recuperou. Mas até então, os sequestradores foram dados como desaparecidos. Ninguém sabia onde eles tinham ido. O que aconteceu em seguida? Jerry resolveu comprar um barco. Só que esse barco estava sendo rastreado. E a polícia conseguiu encontrar ele de qualquer forma, os sequestradores. Ele então foi condenado à prisão perpétua. Ele foi liberado depois de 10 anos por liberdade condicional. Na época, ele disse que estava procurando uma mulher rica, inteligente, pudesse suportar o
fardo de poder ser enterrada viva. Não sei como ele decidiu que uma pessoa consegue suportar de ser enterrada viva. Ele disse também que antes do sequestro, ele disse que teria seguido a Bárbara a fio. E ele escreveu um livro escrito O Homem que Sequestrou a Barbara Meckle. E a Ruth foi pega e ela foi condenada a 7 anos de prisão. Depois ela foi deportada pro país natal dela, que era Honduras, proibida de voltar para os Estados Unidos. Na época, ela foi uma das primeiras na lista das mulheres mais procuradas do FBI. Alguns relatos posteriores, a Bárbara dizia que era ela dizer que estava sempre pensando em pensamentos positivos e que ela ia passar o Natal com a família dela. Mas ela disse que também tinha pensamentos muito sombrios e aquela ia ser realmente a sua cova, o seu caixão, e que ela ia ser encontrada 10, 20 anos depois por um fazendeiro ou uma construtora que fosse procurar tudo ali, e finalmente o corpo dela foi encontrado. Enfim, pessoal, essa foi a história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que vocês acharam. Não se esqueçam de se inscrever e até mais.